Este é o primeiro de uma sequência de vídeos que eu vou estar gravando neste semestre para acompanhar a disciplina de Teoria do Conhecimento que eu estou ministrando no Departamento de Filosofia da URGS. Então, são vídeos destinados às pessoas que estão cursando a disciplina e são complementos ao material que a gente vai estar vendo em sala de aula e que vocês estarão lendo ao longo do semestre, que estará todo ele indicado na página da disciplina. Então, a disciplina de Teoria do Conhecimento tem como objeto principal o conceito de conhecimento e os fenômenos ligados ao conhecimento. A palavra conhecimento é uma palavra que tem muitos usos na nossa cultura e a gente usa essa palavra para designar um conjunto diverso, heterogêneo de fenômenos. E nós usamos também outras expressões. Em particular, a gente usa os verbos conhecer e saber, com sentidos às vezes parecidos. Então, essa é uma palavra é uma noção muito central na nossa cultura. É uma palavra difícil de ser analisada justamente pela sua centralidade. E eu vou tentar mostrar aqui, apresentar para vocês ao longo desses vídeos, na disciplina, que há diversas análises dessa palavra. Não existe uma definição dela. A busca por uma definição do conhecimento pode ser vista como uma espécie de sonho impossível assim, para a teoria do conhecimento. Desde o início, a gente teve, desde os escritos assim, mais antigos a respeito desse tema, nós temos diversas concepções e análises sempre incompletas ou insuficientes da noção de conhecimento, mas houve nos últimos anos, nas últimas décadas, sobretudo, uma grande discussão a respeito dos significados possíveis para essa palavra. Nós vamos ver as principais alternativas que estão disponíveis hoje na literatura contemporânea. Então, esse aqui é um curso de filosofia contemporânea sobre o conhecimento. Nosso objetivo é mapear diversos aspectos dessa noção na filosofia contemporânea. A disciplina de teoria do conhecimento, às vezes é chamada também de epistemologia. Nós vamos usar essas duas palavras, essas duas expressões como sinônimos aqui para os nossos propósitos. Existem alguns autores que distinguem as duas para propósitos específicos deles, no nosso caso, e na literatura que a gente vai estar lendo aqui ao longo do semestre, essa distinção para essa literatura, essa distinção é relevante. Então eu vou usar aqui a palavra epistemologia e a expressão teoria do conhecimento como sendo sinônimas. A disciplina de teoria do conhecimento, de epistemologia, de um ponto de vista histórico, parece ter surgido no século XIX em razão das muitas discussões que aconteceram depois da publicação da Crítica da Razão Pura de Kant. Então, Kant apresentou uma teoria particular do conhecimento e as discussões que se seguiram ali no século XIX após o texto do Kant deram origem, parecem ter dado origem historicamente à disciplina teoria do conhecimento. Agora, os temas discutidos nessa disciplina, os assuntos, são bem mais antigos e remontam à filosofia grega, né? Então, na nossa tradição. Então, elas acompanham toda a história da filosofia ocidental. E a gente pode encontrar registros também de discussões disso na filosofia indiana, chinesa. Então, essa é uma noção assim central, que parece ser central a todas as culturas, né? Então tem assim, esse parece ser uma palavra que tem correlatos pelo menos nas principais culturas mundiais, né? Nas mais populosas. Mas o nosso objetivo aqui não é histórico. Nosso objetivo é saber o que a gente quer dizer com a noção de conhecimento, o que isso significa e o que acontece, quais são as condições para que a gente possa atribuir a alguém ou a si mesmo algum tipo de conhecimento, algum tipo de saber. Que tipos de saber existem, quais são as fontes do saber, qual é a estrutura
do conhecimento, do saber, e quais são os limites do nosso conhecimento. Então esses são os 4 tópicos básicos da nossa disciplina. A análise do conhecimento, isto é, o que a gente quer dizer com a palavra conhecimento e com as expressões correlatas, quais são as fontes de conhecimento, qual é a estrutura do conhecimento e quais são os limites do conhecimento. Quase todas as discussões contemporâneas em teoria do conhecimento podem se encaixar em um desses 4 tópicos aí, e o semestre aqui vai estar estruturado dessa maneira. A gente poderia estruturar a disciplina de outras maneiras, mas eu optei por essa porque eu acho que ela é bastante simples e sistemática, e eu acho que facilita depois a introdução de assuntos correlatos. Então, na filosofia contemporânea, a boa parte das discussões que acontecem hoje derivam de um trabalho que foi feito, de um artigo que foi publicado na década de 60 por um sujeito chamado Gettier. E ele apresentou os famosos contra-exemplos de Gettier. Esses contra-exemplos são contra-exemplos à concepção tradicional do conhecimento, à análise tradicional do conhecimento. Muitas pessoas às vezes falam em definição tradicional do conhecimento, definição clássica, tripartite de conhecimento que é atribuída a Platão. Então, Platão apresentou no livro Teeteto, tem uma discussão, um diálogo de Teeteto, esse personagem de Teeteto com Sócrates, e eles discutem o que é conhecimento. E como outros diálogos platônicos, o final não apresenta provavelmente uma conclusão, uma definição, né, é meio aporético, assim. Então, mas ele vai apresentando algumas condições, né, que o conhecimento, que a atribuição de conhecimento a si e a outros parece ter que satisfazer. Então, Platão vai eliminando ao longo no diálogo essas diversas alternativas. Então, o conhecimento não pode ser, ele diz no início, não pode ser uma mera sensação ou uma percepção. Eu tenho assim a sensação de que está calor ou está frio, eu olho aqui ao meu redor e eu vejo certos objetos, eu tenho certas impressões e certas sensações, né, visuais, e por exemplo, a sensação de frio ou calor, isso não é verdadeiro nem falso, né? Isso pode me levar a formar opiniões e até talvez conhecimentos a respeito do que está acontecendo aqui comigo e ao meu redor, mas a sensação ela mesma não é verdadeira nem falsa. Então isso aí é algo que simplesmente a gente tem ou não tem. Então isso aí não é provavelmente ainda um conhecimento. Platão então discute a possibilidade de opiniões, não sensações, opiniões que a gente tem a respeito do que acontece conosco ao nosso redor, opiniões verdadeiras serem conhecimento. E ele descarta também essa alternativa. Ele diz que opiniões verdadeiras, quando não são acompanhadas de nenhuma explicação ou razão para não serem falsas, se eu simplesmente tenho uma opinião e julgo que ela é verdadeira, embora eu não tenha nenhuma explicação, eu não saiba discriminar essa opinião de opiniões falsas, então eu não teria provavelmente conhecimento. Então ele acrescenta essa terceira cláusula, que eu tenho que ter uma opinião verdadeira acompanhada de logos, que pode ser trazido como, às vezes é trazido como explicação, às vezes é trazido como razão, às vezes é trazido como a capacidade de discriminar, enfim, tem várias possibilidades aí que ficam abertas e meio que antevêm assim, os desenvolvimentos da epistemologia contemporânea até. Então, dessa análise de Platão que a gente encontra no Teeteto, que deriva a chamada concepção ou análise tradicional ou clássica do conhecimento. Hoje em dia, né, as pessoas se referem a ela dizendo que o conhecimento é analisado como crença verdadeira justificada. São 3 requisitos, então, para o conhecimento. O conceito de conhecimento seria formado minimamente por esses 3 outros conceitos. É claro, a discussão contemporânea se isso é suficiente ou até ser necessário. Certo? Então a gente vai ver que existem muitas alternativas hoje, diversas alternativas a essa análise que remonta a Platão.
Então, algumas coisas que a gente precisa dizer assim, que se argumenta, né, contemporaneamente. Em primeiro lugar, por que no vocabulário contemporâneo, por que conhecimento é dito por que se diz que conhecimento é um tipo de crença? Conhecimento é crença verdadeira justificada. Então não haveria nenhum conhecimento que não seria um tipo de crença. Isso porque comumente a gente não aceita ou acha incoerente que se diga coisas do tipo: eu sei, mas não acredito. Eu sei que vai chover, mas eu não acredito nisso. Eu sei que tem um computador aqui na minha frente, mas eu não acredito nisso. Então parece que se eu sei alguma coisa, então porque eu pelo menos acredito naquilo. Eu tenho uma crença. Além disso, essa crença não pode ser falsa, porque eu também não diria que eu sei que 2 mais 2 é igual a 5, ou eu sei que eu não estou aqui agora, né? Se eu tenho uma crença falsa, se eu apresento uma crença falsa para outra pessoa como conhecimento, em geral a resposta que as pessoas dão é: não, tu acha que isso é verdadeiro, tu acha que tu sabes isso, mas na verdade isso é falso. Tu acredita nisso, evidentemente, se tu está dizendo, né? Tu acredita, mas tu não sabe. Então, conhecimento é um tipo de crença verdadeira, mas não pode ser falsa, certo? Quando uma criança diz que, se uma criança diz que sabe que existe coelhinho da Páscoa, então essa pessoa a gente diria para essa criança: não, tu acha que existe, ou, antes, talvez quando tu eras criança tu acreditavas nisso, agora que tu cresceste, tu sabe que não existe coelhinho da Páscoa. Então não era algo que tu sabia e deixaste de saber, é algo em que tu acreditava, que tu nunca soubeste, tu achava que sabia apenas. Então o que tinha desde o início era uma crença falsa. Então a verdade também é um requisito do conhecimento. Em terceiro lugar, se exige algo mais. Essa não é uma mera crença verdadeira. Eu posso ter uma crença verdadeira sem que seja aleatória, né? Eu posso acertar por chute. Eu posso dizer que sei alguma coisa sem ter nenhuma razão para acreditar naquilo. Por exemplo, eu posso dizer que sei que vai cair o número 7 no próximo sorteio da Mega Sena, sem ter nenhuma razão para isso. Poderia ter dito o número 8. Não tenho uma razão para dizer um ou outro, eu chuto um deles. Isso por si só não constitui conhecimento, porque falta ainda esse terceiro requisito, que é o requisito da justificação do conhecimento. Então, por isso se diz que conhecimento é crença verdadeira justificada. Essa é uma análise, né? É uma análise, é a análise tradicional do conhecimento. Isso tudo, bom, então nós vamos ver no próximo vídeo agora os contra-exemplos que Goethe apresentou para essa análise tradicional do conhecimento.